Saudação de paz a todos, meus irmãos. Esse quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, dando seguimento ao nosso pequeno estudo sobre Jesus Cristo, o tesouro do apóstolo Paulo. Estamos falando sobre os aspectos positivos ou os resultados positivos na vida do apóstolo Paulo depois do encontro que ele teve com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos sabemos que em Atos 9, Paulo tem um encontro, Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus, aonde mudou a sua vida, trazendo assim resultados positivos na vida do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar sobre a libertação de Paulo do sistema religioso. Paulo, antes de se encontrar com o Senhor Jesus, ele era membro de uma seita, de uma religião, chamada seita dos fariseus, uma religião antiga. Quando Jesus veio, ela já existia. Os fariseus, os essênios, os herodianos, e até inclusive os saduceus e os fariseus eram uns dos grupos de proeminência quando o Senhor Jesus veio a este mundo. Eram esses dois grupos que tinham mais afazeres no templo, mais cargos no templo aonde Jesus veio, no templo que Herodes construiu, eram os saduceus e os fariseus. Eram esses dois grupos que a princípio eram inimigos, porque os saduceus não criam na ressurreição e nem em anjos, e os fariseus criam na ressurreição e acreditavam na existência de anjos. E esses dois grupos, os saduceus e os fariseus, se uniram com um propósito para a prisão de Cristo e a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era uma religião ruim, a religião dos fariseus não era uma religião ruim. A princípio era uma religião muito boa, porque ensinavam as leis de Deus. Tinha os seus exageros, como algumas outras religiões têm os seus exageros, principalmente a preservação da tradição, o tradicionalismo, é o que foi a queda deles, invalidar a lei de Deus por causa da tradição. Eles colocaram a lei de Deus em segundo plano e o que eles faziam valer eram as suas tradições. Não era uma religião, porque Jesus disse, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, que se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. E Jesus disse: fazei tudo o que eles os falam, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, o que eles passavam para as pessoas, os fariseus, eram ensinamentos puros da lei, do Torá, dos profetas. Eram ensinamentos verdadeiros. Porém, eles não comportavam conforme aquilo que eles ensinavam. A religião não era má. A religião era uma religião boa porque ensinava aquilo que era bom. E nós vamos falar aqui um pouco sobre a libertação de Saulo de Tarso, que em Atos 13, então, aparece o nome Paulo, até em Atos 9 ele era conhecido como Saulo, em Atos 13 ele já aparece como Paulo, Não há indício que Jesus mudou o nome dele, todo mundo sabe, que eu já falei em vídeos anteriores aqui a esse estudo, que a originalidade dos nomes, de Saulo e de Tarso, que ele tinha dupla cidadania, tanto hebreu como romano. Então Paulo, ele aparece em Atos 13, o nome Paulo, Então, nós vamos estudar sobre a libertação de Paulo do sistema religioso, esse encontro, que o resultado positivo da vida dele foi libertar ele do sistema religioso. Não que o sistema religioso era um sistema religioso ruim, mas sim aquilo que os homens estavam fazendo com o sistema religioso por causa da ambição, por causa do poder, Eles estavam corrompendo a religião. E hoje, nos nossos dias, está a mesma coisa, Pessoas, homens, por causa da sua avareza, por causa da sua satisfação carnal e pessoal,
o seu antropocentrismo, eles invalidam a lei de Deus, eles denigrem a imagem de uma igreja, de uma ordenança eclesiástica, tudo para manter a sua posição, e assim eles acabam denigrindo eles mesmos, colocando em descrédito a religião ao qual eles estão inseridos. E Paulo, ele entrou por este caminho, não por causa da religião, porque a religião ensinou coisas boas. Inclusive Atos 22 vai dizer que Gamaliel era um dos seus mentor, seu tutor, né, que ensinou ele as leis de Deus. Mas Paulo, ele chegou a um ponto da vida dele que ele ficou cego, né? As leis de Deus não faziam mais efeito nele, mas e sim aquilo que os cabeças da religião estavam fazendo. E ele, para manter a posição que ele estava, como um homem zeloso do farisaísmo, Paulo, ele então vai se submeter aos caprichos, né, desses cabeças da religião. Eu já vou tirar uma lição muito boa aqui, nesse argumento, que existem muitas pessoas que sabem que existem cabeças aí, né, fazendo tudo avesso, tudo inverso daquilo que Jesus ensina, daquilo que o apóstolo Paulo ensina em suas cartas. E existem pessoas que estão apoiando esses homens na sua avareza, na sua luxúria, na sua vaidade, no seu orgulho, na sua soberba, no seu engano. E homens, para manter o seu status, como esses homens, acabam invalidando a lei do Senhor Deus, acabam invalidando o mandamento que Jesus deixou para a igreja, tudo para manter uma posição, tudo para manter um status, tudo para manter uma aparência em nome de uma religião. Enfim, vamos para o estudo. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 2 e 3, 4 e 5 e 6. Vamos ler. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne ainda mais. Paulo está falando aqui dos fariseus e da circuncisão, que estavam perseguindo aqueles que estavam agora entregando a sua vida a Cristo, aderindo à graça como meio salvífico e saindo de toda a liturgia cerimonialística, principalmente da circuncisão, que era circuncidar os israelitas, né? Tinha essa lei, mas Paulo vai dizer que nós somos circuncidados em Cristo Jesus, né? Então Paulo está falando aqui dos falsos obreiros naquela época. Esses falsos obreiros exigiam que os cristãos circuncidassem, mesmo que se não fosse judeu, eles exigiam que eles fossem circuncidados. E esse grupo, eles estavam dentro do cristianismo. E Paulo vai chamar eles de cães, falsos obreiros, porque eles estavam dentro do cristianismo, entrando dentro do cristianismo e implantando a lei novamente no cristianismo, exigindo a circuncisão de todos aqueles que eram cristãos. E Paulo vai dizer que ele não tinha que se gloriar na carne, ele tinha que se gloriar no Espírito, porque ele foi salvo pela graça, foi redimido pela graça, e Paulo vai chamar esses homens de cães e de falsos obreiros. É assim hoje. Pessoas que, pela tradição, em nome da tradição religiosa, existem tradições antibíblica, não tem nada de bíblico, mas para manter a tradição, esses homens exigem coisas de pessoas que não faz parte do cristianismo, que não tem nada a ver com o cristianismo em Cristo Jesus, nada a ver com o evangelho. Eles tentam, hoje só mudou a circuncisão para alguns outros elementos, né, que se colocaram dentro de sistemas religiosos, para que as pessoas cumpram, sendo que a salvação é pela graça, a salvação é por intermédio de que Cristo fez na cruz. Nada anula aquilo que Cristo fez na cruz, nada vai anular o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Nem que lancem tradições, nem as tradições que os homens lançam pode invalidar o que Cristo fez na cruz por causa de uma alma, pela alma do ser humano. A obra realizada na cruz, o sangue vertido naquele madeiro do Cordeiro Santo, imutável, eterno, aquele sangue
derramado daquele madeiro, daquele justo Cordeiro Santo, aquele sangue derramado, nada anula, ninguém pode invalidar isso com tradições religiosas. E Paulo vai chamar esses homens. Hoje só mudou o rótulo. Hoje não exigem, hoje não fazem mais exigência de circuncisão. Hoje mudaram. A circuncisão mudou para algumas coisas aí que estão querendo trazer, invalidando o evangelho. As pessoas querem invalidar o evangelho cristocêntrico e colocando tradicionalismo, né? E Paulo vai aqui tratar sobre isso. No verso de número 5, que ele vai dizer aqui quem ele era. Paulo vai dizer quem ele era. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreu, né? Hebreus de hebreus. Quanto à lei. Paulo vai dizer, eu era hebreu, eu sou hebreu de hebreu. Circuncidado ao 8º dia, cumprindo toda a liturgia, né? Toda a liturgia cerimonialística exigida pelos hebreus, eu cumpri. Enquanto ao zelo perseguidor da igreja, o zelo de Paulo era tanto pela religião, que ele começou a perseguir a igreja. Sabia que existem pessoas com essa mesma síndrome? O zelo dele pela religiosidade perseguem os verdadeiros cristãos, a verdadeira igreja. Porque a igreja verdadeira, eles são cristãos de verdade. Eles estão no meio religioso, porém eles são cristãos de verdade. Deixa eu esclarecer melhor para você. Existem várias igrejas e várias denominações. Existem igrejas que pessoas são extremamente religiosas. Elas saíram de Cristo, estão vivendo tradicionalismo, religiosidade. E elas tendem a perseguir aquelas pessoas que são cristãs de verdade. Existe igreja que quando você prega o evangelho verdadeiro para ela, anunciando Cristo, para ela, Cristo não é mais o foco central do culto, não é. Você tem que trazer uma mensagem que se assemelhe ao evangelho para ela. Uma mensagem deturpada que vai, né, aguçar o ego emocionalista dela, né? E até existem, vou falar aqui, aceitações no meio evangélico que não é aceitação de Jesus não, tá? Porque a aceitação verdadeira requer arrependimento. Às vezes as pessoas são forçadas a vir à frente a aceitar Jesus, a reconciliar, sem arrependimento. O primeiro método para você ser salvo é a graça, segundo o arrependimento, meu amigo. Não existe salvação sem arrependimento. Aceitei Jesus, mas não me arrependi dos meus pecados. Eu fui lá na frente, estendi a mão e aceitei Jesus. Aí o pregador nem ensinou sobre Jesus, nem falou, né, sobre Jesus, nem expôs a pessoa de Jesus para as pessoas, e aí vem com que as pessoas aceitaram Jesus. Você nem pregou sobre Jesus, que Jesus que ele aceitou, ou ela aceitou. Você raro falou o nome de Jesus lá, mal citou o nome de Jesus no seu sermão, mal falou de Jesus aí. Quem quer aceitar Jesus, eu queria saber que Jesus é esse que as pessoas estão aceitando na igreja aí, que o pregador não prega sobre Jesus, prega sobre outra coisa e as pessoas estão aceitando. Isso é religiosidade. Estão aceitando um Jesus que não é bíblico, e sim um Jesus que o pregador inventou na sua cabeça. O verdadeiro evangelho para a aceitação e a salvação requer a obra da graça, arrependimento e fé. Você vai ver que uma pessoa aceitou Jesus de fato, não quando ela aceita Jesus como Salvador, mas e sim como Senhor. Não existe Jesus Salvador que não é Senhor. A pessoa que aceitou Jesus como Salvador, Jesus é Senhor. Ele é rei sobre a vida dela. Não é ela não anda mais como ela quer, ela não vive mais como ela quer. Ela está debaixo de um senhorio, né? O senhorio da pessoa, ela vai passar a obedecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela está debaixo da autoridade de Jesus. Jesus é quem vai reinar nela, é quem vai conduzir. Ela vai ter dentro de si uma certeza, dizendo, eu tenho alguém que rege a minha vida. Eu estou debaixo de uma autoridade, de um domínio. Por isso que Paulo vai dizer que ele é escravo do Senhor Jesus Cristo, porque ele foi comprado. Paulo, quando ele se refere aos romanos, em outras cartas, que ele é escravo, servo do Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo, eu fui comprado, eu fui resgatado. O Senhor Jesus me resgatou da maldição da lei. Ele, o Senhor, e agora eu sou cativo dele. Lembra de José? Foi escravo no Egito. E aí, de repente, ele vem e entra para dentro do propósito de Deus. Assim somos nós.
Nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. O verdadeiro cristão, ele tem Jesus como Salvador e como Senhor. Ele não é mais dono de si. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, esse é um outro assunto, mas eu vou pincelar aqui. O encontro que ele teve com Jesus, ele não era mais dono dele. Ele não fazia mais o que ele queria, ele não era mais aquilo que ele queria ser. Ele queria ser aquilo que Jesus queria que ele fosse. Ele estava debaixo de um domínio, debaixo de uma autoridade. Se o que estamos vivendo não está debaixo da autoridade de Jesus, é religiosidade, é farisaísmo, é saduceísmo, né? É essenismo, né? Tradicionalismo. Se Cristo não é a autoridade suprema sobre a nossa vida, infelizmente estamos preenchendo lacunas religiosas, se tornando religioso e longe do reino de Deus, longe de uma verdadeira vida em Cristo Jesus, tá bom? Vamos lá, prosseguir na leitura do texto. Paulo vai dizer, enquanto o zelo perseguidor da igreja, quanto a justiça que há na lei, irrepreensível, perseguidor da igreja. Paulo ficou tão cego pela religiosidade, que a lei de Deus não fazia mais efeito nele. A religiosidade apossou da mente dele, que tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel tinha caído por terra. Ele já estava vivendo uma vida religiosa, agora perseguindo pessoas para matar pessoas. E na lei dizia que ele não tinha que matar as pessoas. Ele estava influenciado pelos eruditos, pelos chefes das sinagogas, pelos sacerdotes do templo, né? Ele já estava infectado pela religiosidade. Por isso ele teve que ter um encontro com o Senhor Jesus. No tanto que Gamaliel era um homem temeroso, e quando foram tomar conselho com ele a respeito de alguns cristãos, ele disse assim, ó, veja se vocês não estão lutando contra Deus, tá? Porque se essa obra é de Deus, essa obra permanecerá. Senão ela vai passar também como Teudas e Judas, né? Tá lá em Atos dos Apóstolos, o parecer de Gamaliel. Gamaliel era um homem crente, um homem sábio, um homem inteligente, um homem culto. Assim como Nicodemos e José de Arimateia, também eram fariseus, mas porém tiveram um encontro com Jesus, tiveram seu nome marcado na história, né? E foram homens que tiveram as suas vidas transformadas e foram cristãos de verdade, né? Nós vamos voltar aqui. Existe muita gente que tem a síndrome do apóstolo Paulo, a síndrome de Saulo de Tarso, né? Antes do encontro com Jesus. Ele, para manter uma posição, ele persegue o verdadeiro cristão dentro da igreja. Em nome da posição, em nome do cargo, em nome do título eclesiástico, né? De pessoas que estão contaminadas aí. Ele cria inimizades, persegue os verdadeiros cristãos, humilha os verdadeiros cristãos, os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Mas tudo em nome da religião. Ele está cego. Dentro de um sistema eclesiástico, cego. Infelizmente, existem esse tipo de pessoas com a síndrome de Saulo de Tarso. Antes do encontro de Jesus, estamos vendo isso aí a cada dia, né? Pessoas difamando umas às outras, pessoas caluniando umas às outras, tudo em nome de uma posição religiosa. Sendo que o evangelho de Cristo é totalmente diferente. Vamos lá para no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perca por causa de Cristo. O que era para Paulo lucro, toda a posição, toda a pompa religiosa, todo o aparato religioso, tudo aquilo que o sistema religioso oferecia para ele, comparado a Cristo, comparado à pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele considerou como perca, como esterco, como nada diante de Jesus Cristo. Paulo conheceu, irmãos, a caminho de Damasco, e o engraçado é que Paulo não conheceu Jesus só a caminho de Damasco, ele continuou conhecendo ao Senhor Jesus no decorrer da sua caminhada cristã. Ele não teve aquele encontro a caminho de Damasco e cessou aquele encontro. Não. Ele continuou crescendo em vida com o Senhor Jesus, em relacionamento. A cada dia que se passava na sua caminhada cristã, ele conhecia mais o Senhor Jesus. Ele aprofundava mais o Senhor Jesus. E quanto mais ele aprofundava no Senhor Jesus, mais uma vida íntima ele tinha, mais ele sabia que ele estava no centro da vontade de Deus. Agora você imagina bem um homem como Saulo de Tarso, na posição que ele estava, ele vai ter que sair daquilo ali para ser considerado como escória da sociedade, como lixo do mundo, né?
Ele foi considerado como um homem insignificante aos olhos do sistema religioso. Mas quando o Senhor Jesus vai falar com Ananias a respeito de Saulo, Jesus vai falar para Ananias em Atos 9, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. O importante não é aquilo que as pessoas pensam de nós. O importante não é aquilo que as pessoas falam de nós. Falaram que Jesus, a religião falaram que Jesus era filho de Beelzebub, e vocês esperam que eles chamem você, cristão de verdade, do quê? De queridinho de Deus? O verdadeiro cristão em Cristo Jesus, ele é mal entendido, mal compreendido. Aos olhos da religião, Paulo tinha surtado, tinha ficado louco. Mas engano deles, Paulo estava no lugar certo, entregue a sua vida à pessoa certa e fazendo as coisas certas. Saiu do sistema religioso e foi fazer a vontade de... Ele teve o encontro com o Senhor Jesus. Ele teve o encontro com o Verbo encarnado, ele conhecia a lei. Paulo conhecia o Torá, a lei e os profetas, ele conhecia da filosofia. Mas o encontro possibilitou a ele algo maior. No entanto, que em Damasco ainda, aonde ele foi para aprender, ele pregava nas sinagogas, provando nas escrituras que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus, o Messias enviado. Como assim, irmão de Carlos? Sim. Quando Paulo cai a escama dos olhos que Ananias vai na casa onde ele estava, na casa de um homem chamado Judas. Ele estava orando, Ananias ora por ele, certo? A escama cai dos olhos dele. Paulo, a partir daquele momento, é cheio do Espírito Santo, é batizado. Então Paulo agora vai começar a pregar o evangelho nas sinagogas em Damasco, provando das escrituras que Jesus era o Cristo. Até antes do encontro, Paulo era cego com relação a Cristo e as escrituras. Quando fala das escrituras aqui, está falando da lei e dos profetas. Paulo está falando da lei e dos profetas. Ele aprovando na lei e nos profetas que o Senhor Jesus era o Messias. Ou seja, como é que Paulo descobriu que Jesus era o Messias nas Escrituras? É simples. Quando ele estava orando, na casa de Judas, onde Ananias foi orar por ele, Jesus revelou a Saulo quem ele era na lei e nos profetas. Jesus, ao cair as escamas dos olhos de Saulo, Saulo enxergou Jesus em Gênesis, em Êxodo, em Números, em Deuteronômio, em Levítico. Paulo enxergou Jesus em Isaías, em Ezequiel, em Sofonias, em Ageu, em 1 Samuel, 2 Samuel. Ele conheceu Jesus que estava nas Escrituras de forma bem oculta, que somente aqueles que têm os olhos espirituais conseguiam contemplar. Você vê quando Jesus estava a caminho de Emaús, os dois discípulos, que Jesus, abrindo-lhes o entendimento, eles começaram a compreender as Escrituras. Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem quem Jesus era na lei e nos profetas. Eu quero deixar essa palavra para você, esse breve estudo, que as religiões verdadeiras, agora eu vou deixar algo bem sério aqui, bem enfatizado, a verdadeira religião, a religião verdadeira, é aquela religião que tem Cristo como primazia. O Senhor Jesus Cristo é tudo naquela religião. Aonde Jesus não é adorado, aonde Jesus não é adorado, aonde Jesus não é venerado, aonde Jesus não é respeitado, aonde Jesus não é propagado, aonde Jesus não é anunciado, aonde Jesus não é adorado, é uma religião falsa. Está vivendo somente religiosidade. Não provém de Deus. Por quê? Cristo é o salvador da igreja, meus irmãos. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a pedra angular da igreja. Cristo é o alicerce. Quem vai vir buscar a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Haja visto que existem muitas igrejas, Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 11, verso 4. Se alguém vos pregar um outro evangelho, ou um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis espírito diferente, com razão sofrereis. Ou seja, existem religiões que pregam um falso Cristo também. O verdadeiro Cristo é o Cristo que muda caráter, mudou como mudou do apóstolo Paulo. É o Cristo que muda a vida.
É o Cristo que muda a mente, é o Cristo que muda o coração. É o Cristo que transforma o interior, o ser do homem. Esse é o verdadeiro cristianismo. Essa é a igreja que prega o verdadeiro Cristo. Um Cristo que confronta o seu pecado, né? Não deixa você acomodado nas suas peripécias pecaminosas, né? Na idolatria, no adultério, na prostituição, na bebedeira, na lascívia. E estão cultuando a Deus, dando calote nos outros, falsificando documento para emprestar carro, para financiar carro, falsificando documento para fazer empréstimo no banco, falsificando olerite para ter limite no banco. Isso não é o Cristo, não é o Cristo bíblico, não. Você tá sendo religioso. Você nunca se encontrou com o Senhor Jesus. Então quero dizer algo para você, bem sério. Estude um pouco mais sobre Saulo de Tarso, esse encontro dele com Jesus. E a próxima, eu vou falar sobre o aspecto positivo na pregação, né? Paulo até o momento propagava ódio, Paulo até o momento propagava ira, religião, religiosidade, agora ele vai propagar Cristo. Ele vai anunciar uma mensagem. Então o que eu quero deixar para vocês aqui é que Paulo foi liberto do sistema religioso. Quem sabe você está preso aí, num sistema religioso, que Cristo não é mais o centro, que Cristo não é mais Senhor. Ore a Deus, busque ao Senhor Jesus e fala para Ele iluminar a sua mente, assim como Ele iluminou o entendimento dos 2 discípulos a caminho de Emaús, iluminou os olhos de Paulo, a mente dele, e ele entendeu o que era o verdadeiro sentido da vida cristã. É isso que você precisa entender, meu irmão. O encontro com Jesus gera aspectos positivos na nossa vida, resultados positivos, que nem sempre está alinhado com o sistema religioso. Por exemplo, Paulo quando começa a pregar quando Paulo começa a pregar em Damasco sobre Jesus, os próprios irmãos de Paulo, do farisaísmo, pegaram pedra para o apedrejar, para matá-lo. Por quê? Mas não era irmão dele? Não era da mesma religião que ele? Ele não era, até o momento, ele não era querido dos fariseus porque estavam fazendo a vontade da religião? Mas a partir do momento que ele começou a fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, ele foi mal compreendido até mesmo pelos seus irmãos. Fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo nunca é fácil dentro de alguns sistemas religiosos. Porque é onde Cristo não é o centro, o homem é o centro. E é onde Cristo não é o centro, o homem é o centro e Satanás é o centro. E ele usa homens para prender pessoas dentro do seu sistema e manipular pessoas, assim como os homens tinham feito como o apóstolo Paulo. Se não fora o Senhor Jesus que tivesse tido aquele encontro com ele e aberto os olhos dele para ele contemplar a verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Bom, o que Deus quer fazer em nós é uma libertação. Principalmente a libertação religiosa. Pastores brigando, né? Por causa de cargos, denominações, placas denominacionais. A minha placa é melhor do que a placa tal, a minha igreja é melhor do que a igreja tal. Parem com isso, pregue a Cristo. Se Cristo está sendo pregado na sua igreja, de verdade, a multidão vai atrás da sua igreja, porque a sua igreja é uma igreja que propaga Cristo. A sua igreja não é melhor do que outras igrejas. A sua instituição denominacional não é melhor do que a outra. Ela se torna melhor quando Cristo é adorado, venerado, reverenciado, obedecido na sua igreja. Parem com isto de brigas por causa de placas. Vamos viver Cristo. Vamos enaltecer a Cristo. Vamos deixar Cristo reinar. Quando Cristo reina, irmãos, teremos crentes melhores na nossa igreja, crianças melhores, adolescentes melhores, jovens melhores, obreiros melhores. Agora, onde Cristo não reina, é o homem reinando, é o diabo reinando, é o espírito do engano reinando. Mas eu venho te dizer nesta hora que Cristo quer te libertar. Quem sabe você está vivendo um sistema religioso, né, fora de Cristo, faz tudo o que o bispo, o cardeal, o padre, o pastor, o apóstolo pede, faz tudo o que eles pedem. Porque tem muitos homens que se autodenominam, esses títulos que eu acabei de falar aí, né? Autos se denominam.
Tem gente que faz tudo o que eles pedem, menos o que Cristo pede. Fazem tudo, e nem sempre o que o homem pede está de acordo com Cristo. Então vamos olhar para a palavra de Deus, vamos estudar, vamos nos relacionar com o Senhor Jesus, como Paulo, né? Que ele largou tudo por amor a Cristo. Por isso Cristo era o tesouro da vida dele. Ele era tudo para Paulo. Cristo era tudo para Paulo. Que ele não se importou com as posições, com que a posição religiosa favorecia para ele. Ele se preocupou em fazer a vontade do Senhor Jesus. Não se preocupe em favorecer denominações humanistas, denominações que se enaltece o homem. Se preocupe em agradar a Cristo na sua vida. Escute bem o que eu estou dizendo. Nem sempre quando você agrada a Cristo, você vai estar agradando os homens. Lembra de Paulo, lá em Damasco? Começou a agradar a Cristo, os próprios irmãos da religião queriam apedrejá-lo. Deus abençoe, espero que você aprendeu alguma coisa, espero que isso possa te edificar, espero que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, ministério e família, em nome de Jesus.